Sejam muito bem-vindos, Estevão Brasil, falando aqui diretamente do Gentilmente Cristão. E é uma honra estar recebendo aqui nossas irmãs, irmã Thalita e irmã Sara, pela primeira vez. E a gente vai tratar de um tema hoje que é mais do que saúde pública. É urgência, é lutar contra o preconceito, é fazer com que as pessoas vista a camisa verdadeiramente de verdade. Não se esconder, não ter medo, procurar um apoio, um auxílio. E a gente vai trocar aqui a experiência. Irmã Thalita, seja bem-vinda. Paz do Senhor Jesus a todos, paz do Senhor Sara, irmão Estevão. Estou muito feliz pelo convite, estar aqui. Eu acredito que vai ser uma benção esse podcast, porque a gente vai falar muito sobre o tema, sobre o autismo, porque precisa ser falado, precisa ter inclusão na nossa igreja, não é só na nossa, mas em todas as igrejas, porque as crianças precisam vir para Jesus através da família, através das crianças, vem pai, vem mãe, vem avós. Então, estou muito feliz. E é uma honra, irmã Thalita, quando você propôs a ideia de trazer a experiência da Sara aqui para compartilhar com a gente, porque muitas pessoas agora que estão nos vendo de todo o Brasil vão entender melhor a causa, né, e partir para a luta, porque não é um mar de rosa, não é nada fantasioso, super-herói, realmente é uma tarefa difícil para quem vive, porque falar é fácil, mas nas experiências compartilhadas a gente vai conhecer de verdade como que é a luta de uma dona de casa, de um pai de família que se sacrifica pela luta. Sara, seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu agradeço o convite, Thalita. Me sinto muito honrada de estar aqui hoje e espero que eu possa compartilhar algo que alcance o coração das pessoas. E o que a gente vai tratar hoje aqui é a experiência, porque a Sara tem uma filha autista. Conta um pouco da sua experiência, Sara. Então, eu sou uma autista adulta e sou mãe de uma pessoa que tem autismo. A minha filha ela tem 16 anos, Ana Sara. Ela foi diagnosticada com TEA quando ela tinha 3 anos e meio, um diagnóstico de TEA que veio acompanhado de deficiência intelectual. E bem mais tarde ela recebeu o diagnóstico de TDAH, através de alguns testes neuropsicológicos. Então, desde que ela nasceu, eu percebi que ela era uma pessoa diferente, que ela não acompanhava os marcos de desenvolvimento, que ela tinha alguns atrasos, né? Não acompanhava seus pares, tinha atrasos na fala, não conseguia interagir nem comunicar com as pessoas e mais algumas outras coisas. Então, essas foram as principais características do transtorno do espectro autista que me levaram a buscar ajuda. E para muitas pessoas saber que autismo não é doença, né? Hoje a gente vive em um mundo cheio de preconceitos que não entendem sobre o que é a realidade realmente de que é ser um autista, né? Só quem sabe, Sara, realmente é a dona de casa, quem tem pessoas próximas, né, que abraça a causa. Não, o autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento e ele é considerado uma deficiência. É muito importante que a sociedade, a comunidade, as igrejas entendam isso e não tenham medo de falar a palavra deficiência, porque o autismo ele é considerado uma deficiência, ele está no CID, ele está no DSM, e isso é muito importante, porque no começo ele não era considerado. Então, a partir do momento que ele é visto e considerado pelo governo enquanto deficiência, fica mais fácil para as famílias terem acesso aos tratamentos, terapias e a tudo que as pessoas que têm o transtorno necessitam em questão escolar e em questão da comunidade. Então, a partir do momento que o TEA é considerado deficiência, a gente tem uma mudança na nossa sociedade. Irmã Thalita, a partir de que momento veio esse interesse de abraçar a causa, não só dentro do coração ali que se abraçou com amor, mas desde quando surgiu o interesse de trazer a inclusão para dentro da igreja? Dois motivos. O primeiro foi seu filho Samuel,
porque eu amo muito ele, gosto mais dele. Pela ver a situação da irmã Doris, porque através ela ficava do lado de fora, depois foi para dentro da igreja, e eu comecei a pensar, às vezes, quantas mães que estão em casa, que às vezes têm vontade de vir para a igreja, e às vezes não tem como ir para a igreja, às vezes falar, eu vou para a igreja, às vezes vão tratar meu filho mal, né? Mas aí eu vendo também a prima do Fábio trabalhando lá na Imagine Batista, eu vi que a gente é capaz de fazer muito mais do que só uma salinha infantil. A gente pode mudar a vida dessas crianças, mudar a vida das famílias. E assim, isso cresceu no meu coração assim muito. E esses dias eu tenho perguntado para o senhor, o que o senhor quer de mim? E apareceu mais um. Porque é isso que o senhor quer. Que o evangelho seja pregado para todas as criaturas. É todas. Quando fala todas, é todas. Então isso arde no meu coração. Isso cresce a cada dia no meu coração. Porque a gente vê tanto que é importante um pai, uma mãe, uma criança vir para a casa do Senhor. Para quem não sabe, eu sou o pai do Samuel, pai de uma criança autista, né? Como a irmã Thalita lembrou bem, no começo não foi fácil, foi uma tarefa difícil, porque até a criança adaptar e aí a irmã Mara teve aquela ideia de trazê-la, minha esposa, para a salinha, porque aí ficaria melhor de ela observar, assistir o culto e cuidar dele ao mesmo tempo. Então começou a partir daí, mas não é uma tarefa fácil, mas também não podemos desistir. Creio que a Sara também teve suas dificuldades. Sim, as dificuldades eu costumo dizer que elas sempre vão existir, porque a nossa sociedade ela não está preparada, nem capacitada para lidar com o transtorno. Mas o número de pessoas que têm buscado saber mais sobre o assunto e se dedicar tem crescido, né? Vamos dar o exemplo da irmã Thalita, que está aqui conosco hoje, que não passa, né, não tem na família, mas teve o interesse mesmo, por amor, que, como ela falou, o Senhor colocou no coração dela. Então, tem crescido o número de pessoas que querem nos ajudar e se dedicar à causa, né, da comunidade autista. Então, nós ficamos gratos e aí nós cremos que, com o tempo, cada vez mais, nós vamos conseguir levar a conscientização. Não é à toa que a ONU instituiu, né, o 2 de abril, Dia Mundial, ele é considerado do mundo todo, ele é um dia mundial para a gente levar conscientização. Né? Nós devemos deixar claro que nós não celebramos autismo, nós declaramos no mês de abril a conscientização, nós queremos conscientizar, levar mais conhecimento para que as pessoas quebrem esse tabu, né, e possam entender mais sobre o que é o transtorno, porque quando as pessoas falam em autismo, fica vago. Muita gente me fala, mas eu não sei o que é o autismo, você pode me explicar? Então, nós vemos que na sociedade ainda existe muito essa falta de conhecimento, né? E o próprio Senhor nos fala que o povo perece por falta de conhecimento. Então, o conhecimento está aí para quem quiser e nós cremos que cada dia mais nós vamos evoluir nesse caminho. Quando fala aí de procurar tratar cedo, e existe hoje muitas páginas de internet que elas tentam romantizar o autismo. Hoje é bem complicado porque somente quem vive é que sabe a realidade. Então, cada pessoa traz um dilema. Então, não adianta comparar uma criança que tem autismo, dizer que ele tem superpoderes, né? Que na realidade, na vivência, é outra coisa. Isso é verdade. E o nome transtorno do espectro é usado porque cada autista é único. Então, dentro desse espectro, nós podemos imaginar, por exemplo, de uma cor clara até uma cor preta escura. Então, nós vamos ver que vão existir vários níveis, tipos de autistas, mas nós devemos lembrar sempre que todos os autistas, antes de ser autistas, eles são pessoas. Né? E tem uma frase que eu gosto muito do Nicolas Brito, que é um autista, que ele fala que nem todo ser humano é autista, mas todo autista ele é ser humano. Ele tem que ser respeitado e ser visto como um humano antes de ser autista.
Então, nem tudo é para conta do autismo, nem tudo é o autismo. A sociedade, as igrejas, médicos, terapeutas, professores, eles precisam enxergar atrás do autista o ser humano e respeitá-los, porque existem limitações humanas, não são só autistas. Então, a sociedade precisa pensar nisso, que todo autista ele é um ser humano. Hoje, quanto mais cedo, Thalita, Sara, buscar o apoio, porque é bem difícil ter o apoio aí do setor da saúde. Esse caso tem ficado muito em descaso. Então, mas quanto mais cedo buscar ajuda, é melhor. A gente acaba identificando, Sara, quando a gente vê uma criança que ela possa ter o espectro autista, né? Mas só que algumas mães e pais, eles preferem esconder essa realidade. Qual que é o conselho que você, sendo mãe e também está dentro do espectro autista, qual conselho você dá para essas pessoas, mães, pais, ao perceberem que a criança, ela já se vê a diferença na escola, né? Mas aos pais que tentam esconder essa realidade e não buscam o apoio, qual é o conselho você, sendo mãe e sendo também um autista adulta? O conselho que eu dou para que as pessoas não tenham medo, porque não vai ser fácil, né? Eu não estou aqui, como você disse, para romantizar o autismo, porque eu não romantizo o autismo. Hoje até aconteceu uma situação comigo que eu falei que o autismo dói, e eu costumo falar. Porque ele dói, ele traz dor, ele deixa marcas. Ele não é mil maravilhas, não estou aqui para romantizar e falar que vai dar tudo certo, porque eu seria hipócrita. Mas tem como dar certo. Se você se dedicar e correr atrás. E muita coisa ainda, na ciência, cientificamente falando, não foi comprovado. Mas algo foi comprovado, que é o amor, né? Então, Cristo nos deixou o amor. E nós sabemos que o amor, ele quebra tudo, ele é a base de tudo. E quando nós falamos o quanto mais cedo possível, é porque nós, seres humanos, nós passamos por podas neurais. Então, nós sabemos que o diagnóstico precoce, ele salva, ele ajuda e ele possibilita que esses autistas eles cheguem na fase adulta com mais possibilidades de autonomia e de vivência na sociedade. Então, o diagnóstico precoce ele é muito importante, porque quanto mais cedo você começar com intervenções comportamentais, com educação na escola, com todos os tipos de terapia para o autista, você vai estar dando possibilidade dele de ter uma qualidade de vida melhor. E falando sobre a questão do amor, que é primordial, nós eu tenho experiências um pouco amargas sobre o preconceito de algumas pessoas e a falta de empatia, Thalita, das pessoas nos machucam. Quantas pessoas elas não podem soltar a sua voz, não podem desabafar nesse momento e sofrem contra o preconceito, às vezes de pessoas até de dentro da mesma parentela, ou mesmo da sua própria igreja. E isso tem sido difícil porque algumas pessoas elas conseguem, Sara, ao longo do dia se equilibrar e desabafar, mas tem algumas pessoas que elas são sobrecarregadas, elas chegam ao esgotamento físico, mental, ao ponto de fazer loucuras, porque me dói o coração. Não tem amparo da saúde pública suficiente para cuidar dessas mães, desses pais. Me dói quando eu vejo os maus tratos, o desamparo, sabe, o descaso que tem com essas pessoas. Então você não cale a sua voz. Levante a cabeça, saiba de uma coisa, que você não está sozinho. Eu, a Sara, a Thalita, nós somos parte de uma família. A família autista, ela está em todos os lugares. E a você que está vendo agora esse vídeo, sinta-se abençoado. Levante a cabeça, sacode a poeira dos pés e você não pode parar.
não pode parar, com muita fé em Deus, né? Porque a empatia das pessoas tem sido difícil lidar. Irmão Estevão, muitas das vezes nós somos machucados, e o que o irmão falou é verdade, porque isso começa em casa, isso começa na família. Muitas pessoas não têm a aceitação, e muitas pessoas vão passar o resto da vida sem aceitar os próprios filhos. Eu conheço pessoas que os filhos já têm mais de 40 anos, e infelizmente eles não conseguiram aceitar, por falta de apoio, de amparo. E como o irmão comentou, nosso Sistema Único de Saúde ele não consegue, né? São muitos. Estudos dizem que nós autistas somos 1% da população mundial, então são muitas pessoas. Então o sistema está colapsado, ele não consegue alcançar todas as famílias, atender todas as famílias. Então é uma situação crítica mesmo de calamidade pública. É necessário lutar por políticas públicas, por melhorias nas questões de atendimentos médicos e de terapias, porque o autista ele necessita de terapias pelo resto da vida. São as terapias que vão fazer as manutenções comportamentais, psicológicas e emocionais nos autistas pelo resto da vida. Não existe o sistema atender uma fila e dar alta, né, atende por 6 meses e dá alta. Não tem como nós entendermos isso, porque o autista ele precisa estar em constante atendimento e intervenções. E eu acredito também que, como as crianças também têm terapia, têm sua assistência, eu acredito que as mães também têm que ter. Porque as mães, hoje em dia, estão muito sufocadas. E eu vejo assim as reportagens que mãe matou filho, que suicidaram, não porque ela é fraca, é porque ela chegou no limite. E às vezes a pessoa que está perto dela abandonou ela. É um do tema que eu queria falar com você, Sara. Porque mães, às vezes, a maioria das mães luta sozinha. Porque quando o pai descobre que a criança é autista, sai de casa. Aí deixa a mãe com a criança, a mãe fica desesperada porque a criança precisa de acompanhamento. As crianças precisam da mãe 24 horas. E eu acho que ela chega no limite dela e fazem isso. E ela tenta suicídio. Então as terapias também têm que ser para as mães. Porque a gente acha que mãe é super mulher, super mãe. Não, elas também precisam de apoio, elas precisam de amparo, elas precisam de suporte, não só de psicólogo, mas sim de marido. Eu acredito, eu até deixei aqui que às vezes eu posso até falar, e às vezes muitos pais vão ficar, né? Mas que os pais não saiam, não abandonem as suas esposas. Não é porque uma criança autista deixou de ser criança. Não saia de casa, a mulher precisa de vocês. As mulheres precisam do esposo, porque de 2 é mais fácil. A Bíblia fala isso. Porque 1 é mais complicado. Então vamos começar, a gente que é cristão, não é só dentro da igreja, mas a gente tem uma sociedade que a gente tem que cuidar. Como que o Senhor fala para a gente ir pregar o evangelho para todas as criaturas? Então, é todas as criaturas. A gente tem que levar esses amparos para essas mães também. Porque é um caso de ciência social, mas será que a ciência social está preocupada com isso? Não está. O governo está preocupado. Então, nós, como igreja, tem que se preocupar com isso. Tem que falar, tem que ser aberto, tem que falar, mãe, nós estamos aqui para te apoiar, estamos aqui para orar com você, estamos aqui para te ajudar. E pais, não abandone seus lares. Não abandone, porque as mães precisam, a responsabilidade não é só da mulher, é da mãe também. E eu queria perguntar para a Sara, como que foi a sua história até chegar aqui? Porque quando a gente fala de autista, é pouco tempo para cá que fala. Porque eu acredito que você deve ter uns 35 anos. Vou fazer 37. Amém. E como que foi, Sara? Porque o preconceito há, né? Existe muito preconceito. Então, como que foi a sua história? Conta um pouquinho para nós. Sara, sem mãe das meninas, mas a Sara aqui agora. Certo. Não foi fácil, né? No caso da Ana Sara, eu fui mãe aos 19 anos. Engravidei aos 18. Quando ela nasceu, eu tinha 19 anos.
Essa história aconteceu no meu lar. Eu ainda em fase de busca, ela não tinha diagnóstico, o pai dela nos abandonou, né? E ele não tem convivência com ela. Depois que ele foi embora de casa, ele nunca mais procurou ela. Mas o Senhor supriu essa falta. Louvado seja Deus, eu posso dizer isso com toda certeza. Eu creio que se nós não tivéssemos conhecido o Senhor, seria mais difícil. Mas com o Senhor é mais fácil, com certeza. Mas então, eu aos 19 anos me vi mãe da Ana Sara. E eu vi que ali naquele parto nasceu uma mãe, né? Que eu costumo brincar que nem sempre você dá à luz e se torna mãe, mas naquele dia ali eu tive certeza. A Ana Sara já deu sinais de diferença no parto. Ela não chorou e eu não vi ela. Eu chorei durante 3 dias, eu vi ela com o 4º dia de vida dela. Ela foi para a UTI, falam que o meu líquido amniótico secou, então nossa história já começa ali. Né? Eu fui mãe de UTI, mãezinha de UTI, como eles falam, aos 19 anos. E eu tive que arrumar força, coragem e fé de dentro de mim. E eu não era convertida naquela época, eu não conhecia o Senhor. Então, hoje eu olho para trás e vejo que eu passei o que eu precisava passar. Mas a partir do momento que o Senhor entrou na nossa vida, tudo mudou. Então, não foi fácil. A Ana Sara, com 1 ano e 2 meses, ela começou a ter crises epiléticas. E essas crises foram piorando. Então, com 3 anos e meio, quando veio o diagnóstico, as crises eram muito intensas. E eram crises feias e fortes, todos os dias. E aí fechou o diagnóstico dela de autismo. E aos 3 anos e meio dela começa essa caminhada. Mas falando enquanto mulher, não é fácil. A caminhada não é fácil, é muito cansaço, é muito difícil. As rotinas, a Ana Sara fazia terapia de segunda a sábado. O pai dela nos abandonou, mas eu tinha minha mãe. E eu glorifico ao Senhor pela vida da minha mãe, porque ela, enquanto uma mãe e mulher de fé também, a avó da Ana Sara, mudou o horário de serviço para poder me ajudar com terapias, mudou toda a sua vida. Né? Ali eu vi que toda a vida da minha mãe foi mudada também para poder acolher. Então, eu digo que eu, nesse momento, eu tive uma rede de apoio, mas e quem não tem? Né? É primordial. E o que a irmã falou é muito importante, dessa questão de, às vezes, a gente está acompanhado, mas se vê sozinha, porque o peso é tão grande, ele é nosso, né? Os filhos foram nós geramos e nós cremos e vemos que a nossa preocupação ela é maior. Ela é uma conexão muito forte que nós temos com as crianças. E eu vejo que falta muito projeto, acolhimento para essas mulheres. É igual a irmã falou, enquanto mulher, né? Como foi para mim enquanto mulher? Não foi fácil e não é fácil. E como o irmão Estevão falou, só quem sente, entende. Então, muitas das vezes, os casais separam ou brigam, porque, às vezes, o esposo ele não vai conseguir sentir nem entender o que está passando dentro da mulher, dentro da esposa dele, como mãe. Então, é um pouco complicado. Então, falta acolhimento, também políticas públicas para essas mulheres e para essas mães. Né? E eu criei um projeto que ele se chama Cuidando de Quem Cuida. E todas as vezes que eu marco reuniões, aparecem poucas mulheres, porque elas não têm rede de apoio. E o projeto é justamente para que essas mulheres, nesse dia, vão sozinhas, né? Que elas possam ir sozinhas, para que nós possamos ter o nosso momento de desabafo, de acolhimento, mas as reuniões sempre estão vazias, porque elas não têm rede de apoio, elas não têm com quem contar para deixar as crianças. Né? Então, tem muitas das vezes que elas falam, Sara, eu posso levar? Eu falo, pode, né? Mas é aí que a gente vê que é uma questão de calamidade pública mesmo, porque é para a gente estar cuidando delas. Nós precisamos cuidar de quem cuida. E elas não têm o suporte nem a rede de apoio para deixar os filhos uma vez de 2 em 2 meses, para a gente poder se encontrar. Então, é algo muito sério. E o recado que eu tenho para as mulheres, para as mães, é que, independente da fé delas, elas precisam ter a fé, elas precisam crer em alguma coisa. A fé, ela salva, cura e liberta. Ela nos ajuda a tornar o fardo mais leve. Eu vou falar muito de fé, porque quando a minha conversão aconteceu, tudo mudou. Né? Eu me batizei no ano de 2014.
dia 28 de setembro de 2014. E ali eu vejo que eu realmente renasci e eu comecei a ver o mundo com outros olhos. As coisas começaram a se tornar mais leves. Mas e as famílias que ainda o evangelho não chegou? Porque como a mãe citou, como a irmã citou, e essas mães que estão em casa e não conseguem vir para a igreja? Por falta de apoio, ou porque vai haver julgamentos, porque eu passei por isso a vida toda e ainda passo. Às vezes você está dentro da igreja, que é um lugar que nós entendemos que também é de cura. Mas o Senhor, Ele fala, vinde como estás. Isso não quer dizer que nós precisamos permanecer. O Senhor, Ele nos dá a oportunidade de crescermos e evoluirmos todos os dias. Mas dentro da igreja eu passei por situações muito mais difíceis do que no mundo, infelizmente. Eu passei por julgamentos e por falta de apoio de alguns irmãos em alguns momentos, ao qual eu até pensei em desistir. Mas eu olhei para Deus, não olhei para o homem, e eu estou aqui hoje. E gostaria de deixar esse recado. Não desistam, persistam, tenham fé, esperança e resiliência, porque minha filha ela foi desenganada. Os médicos deram 1 ano de vida para ela. Falaram que ela não ia andar, não ia falar, porque a Nassara ela é um milagre. Por onde eu passo, isso tem que ficar claro, ela é um milagre. Oh, Glória a glória a Deus. Deus. Então, ela não andava e não falava. E está ali um mulherão que calça 42, tem 1,80 m de altura Glória e a muito Deus. saudável. Glória a Deus. E é um milagre que o Senhor fez. Então, creia, porque o Senhor é um Senhor de milagres. Amém. Glória a Deus. Sara, me fala sobre educação. Como você tem uma criança, me fala sobre educação. Porque eu vejo que algumas mães não educam porque tem medo. Mas fala um pouquinho pra gente. Como educar uma criança autista? Gostei da pergunta da irmã, porque, então, muita gente, as pessoas costumam colocar tudo na conta do autismo, mas nem sempre é tudo na conta do autismo. É possível colocar limite nos nossos filhos, educarmos eles. É lógico que é de uma forma diferente, porque eles aprendem de forma diferente. Eles têm um entendimento diferente das crianças típicas, né? As crianças, as pessoas que são neurodivergentes, elas têm mais dificuldades de aprender e entender algumas coisas. Mas eles podem, sim, aprender e entender. No meu caso, com a Nassara, ela em casa, a gente sempre foi muito visual para ensinar as coisas para ela, porque ela falou com apenas 5 anos e 10 meses. Então, a gente sempre usou muita coisa visual para comunicar com ela, para mostrar para ela o que era certo, o que é errado. E hoje em dia tem muito essa questão de cards, de PECs, né? Então a gente pode ensinar as crianças com a mãozinha, dedinho para cima, dedinho para baixo, certo, errado, sim ou não, que eles vão entender. Então essa questão, essa parte da educação, de educar as crianças, não é uma tarefa fácil, mas é possível, né? E falando também da questão da educação na escola, que é algo que não é fácil, muitas das vezes a escola não está preparada para lidar com eles, mas é importante que eles estejam frequentando a escola e tenham a educação em casa e possam ter um acesso à educação na escola. Voltando aqui, me dá uma impressão que, irmã Thalita, Sara, que é de Deus que eu vou falar aqui. Nasce uma esperança para mais uma pessoa. Não sei quem vai estar ouvindo agora esta mensagem, mas ouvindo a sua história, Sara, ouvindo a Thalita aqui, com toda a dedicação, que foi através dela que você está aqui, eu te agradeço. Mas nasce uma esperança de apoio. Eu sei que não vai ser a solução de tudo, mas ouvindo as histórias, para você saber que você mesmo não está sozinho. Nasce uma esperança e que nós podemos sim buscar refúgio em Deus nessas horas mais difíceis e amargas. Falando aqui um pouco sobre, Sara, sobre o autismo e a igreja. É um tema tão interessante do que você falou, porque
ainda existe esse descaso. Graças a Deus, nossa igreja, Thalita, tem sido uma bênção, né? Graças a Acolheu Deus. muito bem as crianças, mas já vi, Sara, igrejas, líderes, tratar o autismo como se fosse demônio. Isso é lamentável, que as lideranças possam, pelo menos, buscar entender um pouco sobre o comportamento de uma criança. Irmão, eu concordo com o irmão. Conheço diversos casos. Eu tenho uma amiga que ela é mãe de gêmeos autistas. E as primeiras igrejas que ela procurou, infelizmente, falaram que os filhos dela estavam endemoniados, que era espírito, então mataram a fé dela ali naquele momento. Mas, graças a Deus, em outro momento, ela recebeu apoio, acolhimento, né, em outra denominação na época, mas não foi fácil para ela, porque ela foi até a igreja para buscar ajuda, acolhimento, já estava no momento de, imagina, né, gêmeos autistas, o quanto era difícil ali de cuidar dos filhos. O esposo dela sempre muito ausente, mas por causa da questão de trabalho, né, porque nós sabemos também que muitas das vezes essa mãe ela não vai conseguir trabalhar, que ela vai se dedicar em tempo integral para essa pessoa que tem autismo, né, para levar em terapias, para que ela tenha qualidade de vida. Mas, infelizmente, falta muito conhecimento e capacitação nas igrejas ainda, né? Nós cremos que isso vai mudar, que isso vai melhorar, mas, infelizmente, nós ainda nos deparamos com muitas histórias tristes e ruins aqui no nosso meio cristão. Como a Thalita falou, a questão do índice de pais que deixam os lares ela é muito grande. Então, é muito importante que esses poucos que eu conheço, porque infelizmente eu conheço poucos casais, né, que estão juntos, é de primordial importância, né, que esses homens também apoiem uns aos outros, né, não só as mulheres, mas que esses homens troquem experiências, desabafos, que eles possam apoiar uns aos outros, porque com certeza, andando junto, né, eu costumo levar uma frase que a gente fala nos nossos grupos de acolhimento: ninguém solta a mão de ninguém. E assim fica mais fácil a nossa caminhada. Eu queria compartilhar com você, Sara, sobre uma frase aqui que eu tenho trocado experiências com alguns pais, amigos, que nós acabamos que sofremos por antecipação sobre o futuro dos nossos filhos. Qual é a mensagem que você traz de esperança sobre isso? Porque eu tenho certeza que quem é mãe de uma criança que sabe que vai ser difícil, que o mundo é cruel, mas esse futuro eu creio que não pertence a nós. Mas eu sofro, conheço amigos que já desabafaram comigo, que a gente sofremos por antecipação, mas ao futuro não nos pertence, né? Somente a Deus. Isso é verdade. Amanhã na Câmara, nós temos um grupo aqui em Uberlândia, onde uma mãe vai nos representar, receber um prêmio. É um coletivo de Uberlândia. E tem uma mãe que faleceu lutando, que é a Aparecida, que não está entre nós mais. Ela faleceu com câncer. E ela deixou o filho dela. E isso era uma coisa que ela lutou durante a vida inteira. Ele tem 40 e poucos anos. O pai, né, veio e buscou ele, levou para São Paulo. Mas nós sabemos que Deus está cuidando. E isso é o que me conforta, né? Nós sabemos, antes eu tinha uma preocupação. Eu falava nisso quase todos os dias. Eu pensava: e se eu não estiver aqui amanhã? O que vai ser da minha filha? Mas hoje o Senhor ele me mostra que Ele está presente, que Ele vai cuidar, né? Então, o que nós podemos fazer enquanto família é dar a maior autonomia possível para que eles possam viver, ensinar tudo que nós podemos e o resto o Senhor fará. Nós temos que crer e nós sabemos que o Senhor Ele faz. Amém. Falando um pouco aqui sobre o seu projeto, ele é diretamente ao autismo? Não, na verdade ele é para famílias atípicas, né? Mas acaba que como eu convivo mais com pessoas, né, da comunidade, do meio autista, sempre aparecem mais mães
de pessoas que têm o TEA, mas ele é um projeto voltado para mães atípicas, famílias atípicas. Em alguns momentos eu falo mães, porque em algumas reuniões as mulheres me pediram para que fosse só elas, né, para que nós tivéssemos aquele momento nosso, feminino, de acolhimento, de abraço, né, de ouvir mesmo uma a outra. Mas é o projeto Cuidando de Quem Cuida, ele é para famílias atípicas. E aí, no momento, eu estou conseguindo emprestar um local que é da prefeitura, e nós estamos fazendo essas reuniões lá. Aconteceu a última agora e a outra é no mês de maio, em comemoração ao Dia das Mães, né? Porque aqui mãezonas são essas que cuidam dos meninos. Eu costumo falar mãezinha, não gosto muito desse termo, mas são grandes mãezonas que o Senhor abençoou aqui na Terra. Qualquer pessoa pode apoiar esse projeto? Qualquer pessoa pode apoiar. Inclusive, nós estamos abertos a apoio, né, psicológico, psicopedagógico, porque chegam mães que não têm direcionamento nenhum, que os filhos não fazem nenhum tipo de terapia, que os filhos estão fora da escola, porque muitas das vezes os meninos são ingressados na escola e os profissionais de apoio não conseguem, não dão conta. Às vezes as mães conseguem ATs para essas pessoas e as ATs também abandonam o barco, acham difícil, não dão conta. Mas é o que eu falo, é a falta de conhecimento. Porque se você se capacitar e for assertivo, fica fácil, não fica difícil, né? Muita gente fala assim, você fala porque tem muitos anos e tal, mas não é, gente. A capacitação, o conhecimento, ele liberta a gente. Então, se você se capacitar e buscar conhecimento, você vai ser capaz de ajudar uma mãe, ajudar na igreja, ajudar seu vizinho, o seu colega de trabalho. Você vai conseguir fazer diferença no mundo. Isso é muito importante, né, para que as pessoas abram a cabeça para buscar o conhecimento e entender, porque o autismo ele ainda é um tabu muito grande na sociedade. Quando você fala, sou autista, tenho uma filha autista, eu acho que fica meio aquele cri-cri-cri lá no cérebro da pessoa, ela fica pensando, né, o que é? Mas o autismo ele não tem cara e ele não é algo tão difícil de lidar, né? Se você buscar conhecimento da causa, você vai ver que você vai conseguir caminhar. O pessoal, algumas pessoas, por ignorância mesmo, elas comentam que isso, Thalita diz que o autismo isso não existia antigamente. Mas eu acredito é porque essas crianças, elas estavam amarradas com camisas de força, elas estavam internadas, presas, sofrendo vários maus tratos que as imagens chegam a ser horrores, né? Então o autismo sempre existiu. E hoje, Sara, é identificado de uma maneira mais clara, mais evidente, né? Mas o autismo sempre existiu. Sim, o que o irmão falou é muito sério e grave. Ele sempre existiu, mas se buscarmos nas literaturas e na história, realmente era uma época onde eles eram colocados em manicômios, né? Que graças a Deus não existe mais hoje. Hoje existe essa luta da força antimanicomial, que é muito importante. Então, eu já até parei para pensar, eu falei, nossa, se a minha filha tivesse nascido naquela época, ela seria tirada dos meus braços e seria levada para o manicômio. Era a forma como o governo e a sociedade tinham de tratá-los antigamente, mas o autismo ele sempre existiu. Né? As pessoas falam, porque agora tudo é autista, realmente. Se deve tomar cuidado, porque nós estamos vendo na sociedade todos os dias autistas que precisam de diagnóstico e não estão sendo diagnosticados, e pessoas também que não são autistas e estão recebendo diagnóstico. Então, é preciso tomar cuidado e cautela, né, porque isso é muito sério, mas, graças a Deus, hoje, nós temos intervenções, tratamentos e terapias ao nosso alcance, e podemos cuidar dos nossos filhos juntinhos de nós, né? Eles não precisam de ir para um local tão horrível igual é dos manicômios. E outra coisa, né, Sara, é muito importante porque o que a gente está falando de falta de conhecimento. Naquela época não tinha tão conhecimento igual hoje. Antigamente, quando falava uma criança, não, a criança é birrenta, então os pais espancavam as crianças, né? Então não é porque eles também não sabiam, por falta de conhecimento.
né? Porque hoje em dia você tem conhecimento por todo lugar. É falta da gente mesmo, dos pais, procurar o conhecimento. E hoje a gente tem acesso a tudo, né? Naquele antigamente não tinha acesso, né? Antigamente as pessoas às vezes não tinha nada, ia, ou às vezes era uma criança atípica, ia também. Então tudo isso é a falta de conhecimento, né? Porque a palavra do Senhor fala que o povo padece por falta de conhecer, né? Então hoje eu pedi para os pais, para as mães, para os irmãos, buscar mais o conhecimento. É bom conhecimento, porque às vezes evita de uma criança estar na igreja autista e às vezes gritar, todo mundo olhar. Isso às vezes constrange a mãe, o pai. Então a gente busca o conhecimento para evitar esse tipo de coisas, porque não tem que acontecer isso mais, né? Porque chegou o conhecimento na nossa época agora, né? Conhecimento é bom a gente buscar em todo o tempo. É interessante, Mantalita comentando aí, porque quando nós passamos a intensificar mais sobre esse conhecimento, é interessante saber que quando os pais, embora eles não comentam nada ali no ato que percebe-se, mas os filhos, dentro de casa, o mau exemplo dos pais, o que eles falam reflete na educação dos filhos sobre o autismo. Então, é interessante saber se comportar e saber também ensinar os filhos sobre esta situação, porque os filhos copiam o exemplo dos pais. Isso é verdade, né? Nós sabemos que as crianças são puras, então muitas das vezes as crianças são inseridas na escola com idade de 3, 4 anos já preconceituosas, porque são falas que elas trazem de casa e nós falamos que aí na primeira infância elas vão repetir muito os comportamentos dos pais. Elas só estão sendo cópia do que elas veem em casa. Então, realmente, cabe aos pais conscientizar os filhos, né? Levar a conhecimento dos filhos. Olha, filho, você pode chegar na escola e você vai ter um coleguinha diferente, pode ser que você tenha um coleguinha diferente, que não enxergue, que não fale, né? Que seja um deficiente auditivo, que seja autista, que seja cadeirante. E também nós podemos parar neste momento e refletir. A pessoa autista, ela nasce autista, mas e aquelas pessoas que elas adquirem deficiências durante sua vida? Perdem uma audição, perdem uma visão, ou sofrem um acidente e vão parar numa cadeira de roda, né, ou andar de muletas. Eu costumo falar muito para as pessoas que o autismo você nasce com ele, mas pense no dia de amanhã, antes de apontar o dedo para o outro, antes de desrespeitar o outro, porque amanhã você pode estar numa situação dessa também. Então, sempre se coloque no lugar do outro, é algo que eu falo sempre. E ensinei isso para minhas filhas. Se coloque no lugar do outro. Você gostaria de ser tratado dessa forma? Você gostaria de ser zombado dessa forma? Né? Hoje em dia se usa muito essa palavra do bullying aí, que nada mais é do que uma perseguição, um preconceito bobo ou besta, porque agora o autismo ele virou xingamento nas escolas. E corre solto isso. Ou você é autista, ou larga de ser besta. Você é burro, você é autista. E os adolescentes e crianças mesmo falam isso com a maior naturalidade possível. Então, o nosso mundo está muito difícil para que nossas crianças vivam neles, porque os pais não têm conscientizado nem educado os filhos em casa. Então, educação é papel de família. Né? Muitas pessoas invertem as coisas. Na escola, seu filho está para estudar. A educação ela vem de casa, ela vem de berço. Então, que quem está assistindo reflita e entenda o papel que nós temos na sociedade enquanto pais e família. Você contando aí esse episódio aí, eu passei por uma situação, Thalita, Sara, uma cena que me impactou por 2 motivos. O primeiro me constrangeu e o segundo me abraçou, né? Um jovem que brigava ali com seu irmão, tentando dar uma lição de moral, e ele perguntou justamente esse detalhe. Ué, você é autista?
e você sabe o que significa o autismo? E ele não, ele me perguntou de volta com um tom bem elevado, de vocês? Eu disse, eu sei, porque eu sou pai. E silenciei. Até aí estava tudo bem, até terminar o trabalho lá. Ele foi ao banheiro, eu percebi que ele estava entalado. Ele não conseguiu falar mais nada. Quando ele voltou, ele veio com os olhos cheios de lágrimas e ele olhando para mim, não conseguiu sair a voz. Você quer pedir perdão, não é? E assim, e a gente sendo pai, a gente também tem que compreender um pouco dessa ignorância. E foi ali nasceu uma lição de vida, porque ele com os olhos banhados de lágrimas, porque se eu não fosse te pedir perdão, eu nem, não conseguiria dormir. Quantas pessoas precisam ter essa consciência, sabe? Esse despertamento, e ele me deu um abraço, eu abracei, olhei para ele assim, olha, leva contigo essa lição de vida. Mas eu admirei porque no começo ele me chateou e depois ele me abraçou com um exemplo. E ele reconheceu naquele dia que ele errou e foi um ser humano também para pedir perdão. E eu creio que possa ser também uma lição de vida para muitas pessoas, jovens, adolescentes, que prestam esse papel, porque sabe que você fere pessoas, ferem seres humanos, que vocês basicamente matam aos poucos, né? São pessoas que já são fragilizadas, Sara, com o dia a dia. Eu que sou pai, você que é mãe, é uma realidade tão difícil, é igual aquela frase, Thalita, dias de calmaria e dias de tempestade. Sempre é assim. É verdade. E eu falo que o Senhor, ele tratou o meu caráter também, porque eu era uma pessoa mais sem paciência, ignorante, né? Mas eu mudei bastante. Hoje em dia eu penso nisso mesmo, porque às vezes a pessoa não faz por mal, é por falta de conhecimento. Mas lá atrás eu sofri muito, bastante. Tudo eu já queria brigar, não tinha paciência com as pessoas. E hoje em dia eu estou mais madura também, né? Eu alcancei uma maturidade já. A nossa foi crescendo e eu fui vendo a necessidade de não brigar, mas sim levar o conhecimento para a pessoa. Né? É justamente com adolescentes eu gosto muito de falar. Você está chamando seu colega de autista, você sabe o que é autismo? Então, o autismo, ele se for para a gente sintetizar, ele é um cérebro que ele funciona diferente. É um cérebro que ele está ali dentro, lutando aqui, eu falo, ele fica aqui dentro da minha cabeça, às vezes eu quero que ele vá para um lado, ele vai para o outro. Eu estou pensando de um jeito, a minha cabeça está pensando de outro. Então, não é fácil. Se coloque no lugar de uma pessoa que fica ali todos os dias, enquanto todo mundo está recebendo estímulos, e está recebendo esses estímulos de uma forma, e está absorvendo de uma forma fácil, eu tenho que estar ali o tempo todo, transformando as informações que chegam em algo que eu vou entender, em algo que eu vou compreender. Então, hoje, eu tenho essa questão de olhar e ver aquela pessoa, né? Falar com aquela pessoa e levar o conhecimento para ela, não com ignorância, né? Porque eu sei que nós temos que pensar no nosso próximo também. As pessoas que mais me ensinaram, uma mãe que eu vou citar aqui agora, ela chama Maria da Paz, ela é uma grande amiga. A Carlinha tem 41 anos já, uma autista de 41 anos. E essa mulher me ensinou a lutar. Eu lembro que quando eu a conheci, há muitos anos atrás, ela falou, você tem que ensinar para sua filha cheiro bom, cheiro ruim, o que é quente, o que é frio. Né? Eu ali louca, sem saber o que fazer, e ela acalmou meu coração. Ela me acolheu, e de lá para cá o que eu tenho feito é só manter esse legado que ela deixou. Assim como ela me acolheu, desde este acolhimento, eu venho tentando acolher outras mães. Né, e mostrar que é possível. E eu gostaria de agradecer a irmã Thalita. Eu já agradeci ela na nossa reunião. Não sou puxadora de saco nem nada parecido. Quem me conhece sabe que eu não sou disso. Mas isso me causa um impacto muito grande. Ver que pessoas como ela ainda existem. Que pessoas como ela estão abertas a fazer a obra pelos autistas. E estão dispostos e com o coração aberto a levar o evangelho a eles. Isso é muito importante,
Então, eu creio que ela está abrindo porta, encorajando pessoas. Eu creio que através da vida dela, muitas pessoas vão se sentir encorajadas e vão ver que é possível fazer diferença no reino, que é possível evangelizar essas crianças, porque realmente muitas mães falam, eu não vou na igreja não, porque lá não tem salinha, quer ficar livre do filho. Tem muitas mães que a gente sabe que hoje em dia quer chegar na igreja e socar o filho ali na tia da salinha. Mas quem tem conhecimento sabe o quanto é importante, o quanto ela se doa. Eu fiz parte do Ministério Infantil 5 anos, na Igreja Quadrangular, e foi algo que mudou a minha vida também. Porque ali nós ensinamos, mas nós também aprendemos muito com eles. As crianças nos ensinam muito, elas são muito puras, e o Evangelho chega até elas, e elas nos ensinam bastante. Então, independente de qualquer coisa, irmã Thalita, eu quero te dizer que você já tem tudo, que é o amor. Eu vou falar do amor novamente. O amor perto do conhecimento, ele é muito maior. Ele quebra barreiras, ele rompe tudo, ele quebra correntes. Então, se a irmã tem um amor, tem a dedicação, e o Senhor colocou isso no coração da irmã, é porque ela vai dar conta, e ela vai deixar o legado dela, né? Porque o Senhor não coloca nada no nosso coração que nós não somos capazes de executar ou cumprir. Amém. Então, Amém. que o Senhor possa usar a sua vida de forma tremenda, né? Eu já coloquei à disposição, não é da boca para fora. Eu gosto de falar que tudo o que deu certo com a minha filha, que eu quero passar para outras pessoas, né? Para que outras mães possam usar isso também. Porque está ali meu milagre vivo, que deram 1 ano de vida. Então, é sensacional o que o Senhor faz. O nosso Senhor, Ele é um Senhor extraordinário, um Senhor de milagres, que cura, salva e liberta. E eu sou muito grata por ter conhecido esse amor e por esse amor fazer parte da minha vida. Sou muito grata pela minha vida ser baseada na fé. E quem nos assistir, pense nisso. Você nunca está sozinho. O Senhor é contigo. E com Ele do seu lado, de mãos dadas com Ele, tudo fica mais leve. Então, quando você se sentir sozinho, lembre que o Senhor, Ele é contigo. Ele está contigo sempre. E com Ele tudo fica mais fácil. Aleluia. Pode, você quer falar? Eu deixo aqui o meu agradecimento a Sara, a Thalita deixo uma pergunta bíblica, não lembro agora a referência, mas mulher virtuosa, quem a achará? Pode ter certeza que vocês é de uma extrema importância para pessoas aqui na terra e muito amada para o Senhor. Pessoas que abraçam essa causa, que têm o desejo também não só de cuidar de si mesmo, mas cuidar do próximo. Porque esse é o verdadeiro evangelho, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, se eu me amo, eu também posso cuidar do próximo na mesma proporção que eu cuido de mim. É o desejo de cuidar tão bem do outro quanto de mim. E eu deixo aqui uma mensagem de esperança para mães, pais. Não desista, vá para a luta, vista a camisa e não tenha vergonha. Nós somos parte de uma só família. Aonde essa mensagem chegar, se toca ao teu coração, vai para a luta. Tenha certeza que nos momentos mais angustiantes e tristes, mais sufocante da sua vida, tenha certeza que você não estará sozinho. Lembre-se desta palavra, que Jesus, ele é um alívio de imediato na sua vida. Nós cremos que Deus, ele é um Deus de amparo. E eu quero que você sinta-se abençoado, porque hoje aqui neste pouco espaço de tempo, nasce-se uma esperança para alguém aqui. Disso eu tenho certeza, nasce uma esperança, Sara, através da Sara, através da vida da irmã Thalita, nasce-se uma esperança. E a todos vocês, nosso muito obrigado, que você seja abençoado e o que você puder compartilhar este vídeo para as pessoas, nós ficaremos gratos. Pode.
Eu quero deixar também o Salmo 46, que fala que o Senhor é o nosso socorro, bem presente. Então, como que a palavra do Senhor fala que o Senhor é o nosso socorro bem presente? Chama Ele para estar presente, que eu creio que Ele vai estar presente. E as mães que estão me escutando, de crianças atípicas, não desistam. Tenha fé. Chama esse Deus, que é um Deus de socorro. É um Deus bem presente nas nossas vidas. Chama Ele, que Ele vai nos ajudar, Ele vai levar paz. Chama Ele com toda a fé que vocês têm no coração. E eu estou aqui para somar com vocês. E eu quero deixar 2 recados, convidando as mamães que estão me assistindo, que vai ter culto dia 19, aqui na Igreja Assembleia de Deus do Shopping Park, e dia 16 e 17, Congresso Infantil da Madu Kids, lá na associação. Venha participar conosco, vai ser uma bênção. Em nome do Senhor Jesus, as crianças vão encher do cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Que são crianças puras. Eu agradeço. Eu gostaria de agradecer essa rica oportunidade. E a palavra do Senhor, ela fala para que possamos ter bom ânimo. É o recado que eu deixo hoje a todas as famílias atípicas, não só as de autistas. Todas as famílias atípicas têm bom ânimo. E creia, porque o Senhor, Ele fará. Amém? Amém. Muito bem. Amém, Sara.